Lamine Yamal. O que falar de um cara que estreou no futebol profissional pelo Barcelona com 15 anos e 9 meses? Não tinha nem 16 anos ainda. Cara, eu com 16 anos, estava no ensino médio, ainda não tinha ideia do que eu seria na vida. Imagina o cara com 16 anos estar ali, estreando com a camisa de um dos principais clubes do planeta e jogando bem, e sendo importante, e ganhando a confiança do Xavi, que é o seu treinador. O Xavi tá à beira do campo. E esse mesmo Xavi chega na próxima temporada e diz: cara, então, o Dembélé saiu, o Rafinha tá suspenso, você não quer pegar a ponta direita ali e ser titular, não? E simplesmente o Lamine Yamal se torna titular na ponta direita, ganhando minutos e sendo fundamental em alguns momentos para o time do Barcelona. 3 partidas até aqui de La Liga e 2 assistências. O jogador mais jovem a dar uma assistência com a camisa do Barcelona no século XXI. E demonstrando talento em campo. O poder do contra um, o poder do drible curto, da velocidade, da tomada de decisão, da mudança de direção em velocidade. Um ponta direita daqueles que anima, com 16 anos apenas. A gente está vendo jogadores jovens dominando hoje o futebol mundial, como Kylian Mbappé, como Erling Haaland, como Vinícius Júnior, e já são 6 anos mais velhos do que o Lamine Yamal. Óbvio que ele está longe ainda de ser uma realidade, mas ele já pode ser enquadrado como promessa. Pela confiança que o Xavi tem, isso me chama bastante atenção, porque o Xavi é um cara que, por exemplo, rejeitou o Neymar nessa janela de transferência, ele não queria que o Neymar fosse contratado, e eu acho que isso pode ter uma certa relação com dar minutos para esses jovens jogadores. Ele tem o Fermin Torres ali no elenco do Barcelona e tal, e ele via outras prioridades como a lateral direita, mas estava ali o Lamine Yamal, sabe? E ele vê nesse cara um diamante a ser lapidado, uma joia a ser lapidada. E ele mostra isso em campo. O X1 desse cara é diferente. Ele tem a qualidade para deixar um lateral esquerdo do Villarreal, por exemplo, perdido em campo. Ele foi um tormento na vida do Pedraça, na vitória por 4-3 nesse último final de semana. É um cara que não é baixo, ele tem 1,80 de altura. Cara, ele devia estar em competição de base ainda, mas ele tá ali no elenco profissional do Barcelona e bancando e fazendo por merecer uma titularidade. Fico até imaginando como é que tá o Rafinha nessas horas, porque o Dembélé saiu. Na teoria, seria o momento do Rafinha assumir a titularidade pelo lado direito. Mas eu não acho que isso vai acontecer facilmente. Porque o Lamine Yamal, para mim, ele tem a confiança do Xavi, pelo que a gente está vendo nisso. Desde o final da temporada passada para cá, que o Lamine Yamal já recebeu minutos com 15 anos e que o Xavi chega na próxima temporada, ele começa dando titularidade, continuando minutos. Esse cara fez parte do elenco na pré-temporada inteira, mesmo sendo tão jovem. É Barcelona correndo atrás de renovação, é o Xavi dando cada vez mais confiança e liberdade para ele. É um cara que tenta algo diferente no esquema do Barcelona. Por vezes ele não prioriza essa posse de bola, esse toque, essa volta para a criação. Uma cadência maior às vezes é quebrada com ele pelo risco, pela tentativa, pelo ir para cima da defesa no contra um, finalizar, como ele fez isso contra o Villarreal, acertou a trave no último gol do Barcelona, e no rebote, a bola bate no travessão, no rebote fica para o Lewandowski fazer o gol da virada, para fechar o 4-3, no jogo que ele já tinha dado uma assistência. Mas o tanto de mídia que surgiu, principalmente nessa semana, pode até complicar um pouco o desenvolvimento desse cara. Quanto mais você lança muita mídia nesses caras mais jovens, isso pode atrapalhar o desenvolvimento deles. O Barcelona é um celeiro dessas promessas, é até interessante a gente falar, porque desde o tempo de Messi, antes disso para cá, o Barcelona se manteve nisso por mais de uma década, gerando novos jogadores, gerando talento, produzindo joias, jogadores que recentemente a La Masia formou o Gavi, formou o Alejandro Balde, formou o próprio Lamine Yamal, formou o Ansu Fati, que também já começou a cair um pouco em desempenho, já não é mais titular do time, mas chegou um ponto que o Ansu Fati foi escolhido para arredar 10 do Messi, sabe assim? É um time que confia no talento que produz, confia nos jogadores que produz e vai dando oportunidade. Você tem o próprio Fermin Lopes, você tem anos anteriores, lá atrás o Bojan, que surgiu depois do Messi, você tem o Deulofeu. Não deram certo, mas é sempre o Barcelona encorajando esses jovens jogadores, dando oportunidade. É um time que produz esse talento e confia nesse talento para ser o presente do time. Coloca um jovem de 16 anos como titular, tem no meio campo Gavi, tem no meio campo Pedro, que não é da base, mas é super jovem, tem o Balde na esquerda, tem o Araújo na zaga. É um time que oportuniza o talento a se desenvolver. Um jovem precisa de minutos, e isso o Barcelona já entendeu.
e os fornece. O que o Lamine vai precisar é de tempo para continuar seu desenvolvimento. Ele pode ter um futuro brilhante, mas pode ser um novo Bojan. Sem dúvida, qualquer um dos caminhos é um cara que os olhares já estão atentos a ele. Há uma nova joia do Barcelona, Lamine Yamal. E assim como o Lamine Yamal está no começo da jornada dele, eu estou no começo ainda da minha, por mais que já tenha um pouco mais de tempo. Mas conto com vocês para continuar nela. Compartilhei o canal para aquele seu amigo que gosta de futebol europeu, que a gente está sempre por aqui falando. Muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito, está chegando aqui agora, se inscreva. Se o seu amigo compartilhou o vídeo para ele, primeiro agradeça porque ele te mostrou uma joia. E depois também se inscreva no canal, que ajuda demais e a nossa família continua crescendo. Muito obrigado. Até o próximo.